Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo ao canal Voo da Coruja. Eu já quero agradecer a vocês que já estavam aqui aguardando o vídeo, estavam já participando do chat com comentários, interagindo. Muito obrigado. A você que está assistindo em um outro dia, em outro mês já será outro ano, né? Hoje é o dia 3 de dezembro de 2020, então se é no outro mês, já é, obviamente, o ano de 2021. Olha, eu quero mandar um recado para você, não é você inscrito no canal, que conhece o nosso trabalho não, tá? É você mesmo que às vezes vem aqui e diz: "Olha, dê logo a notícia, você demora para dar a notícia". Primeiro, esse aqui é um canal de opinião. Eu pego a notícia, analiso e emito a minha opinião, tá? Que às vezes coincide com a opinião de algumas pessoas e às vezes não. Mas é um canal de opinião. Eu não trabalho com jornalismo narrativo factual. Eu gosto muito desse estilo de jornalismo, gosto desse tipo de conteúdo. Às vezes eu faço aqui alguns podcasts, né? Mas não é a característica deste canal. O perfil deste canal sou eu mesmo falando aqui o tempo que eu achar necessário, tá bem? Seja de 20 minutos, de 15, de 30, 1 hora, 2 horas, e aí pronto. Eu falo isso, e agora eu falo com vocês que gostam do nosso trabalho. Eu digo isso porque algumas pessoas, poucas, elas querem impor, né? São autoritárias. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu não entro nessa, gente, tá? Eu falo o tempo que eu achar que deve ser falado. Agora sim, eu acho que, claro, eu respeito a pessoa que não gosta desse tipo de conteúdo ou desse tipo de abordagem, então é só não assistir. Não, ninguém é obrigado a assistir, visitar canal de ninguém, se inscrever em canal de ninguém. Ninguém é obrigado a dar like, ninguém é obrigado a comentar. É simplesmente não vir aqui. Agora, se vem, eu acho que tem que respeitar. Se eu entro na casa de alguém, eu tenho que respeitar normas que a pessoa impôs para aquela casa. Né? A forma de agir, a forma de arrumar a casa, eu tenho que respeitar. Tá bem? Então, graças a Deus que aqui nós temos pessoas que gostam desse estilo, desse formato de apresentação aqui. Volto a dizer, não sou nenhum profissional da área de jornalismo, sou profissional da área de segurança e da área de educação também, como professor que sou. Né? Quem me conhece aqui sabe, passei por 3 faculdades na área de licenciatura, né? Licenciatura, no caso, e eu tenho muita afinidade com educação e com segurança, porque a minha formação primeira é na área de segurança, tá? Eu entrei na polícia, passei no concurso da polícia com 19 anos de idade e a minha vida toda praticamente foi vivendo como policial. Então eu apresento os argumentos aqui sob essa ótica e também sob a ótica, digamos assim, teológica, religiosa, tendo em vista que eu fiz parte aí de um grande sistema, né? Inclusive eu não tenho nada, absolutamente nada contra a igreja de ninguém, tá? Igreja denominacional de ninguém, organização religiosa de ninguém. Então, quando eu venho aqui, eu falo de práticas, tá? De práticas e muitas vezes práticas que são nocivas para a sociedade, diga-se de passagem, como um todo. Tá bem? Então é isso aí. E falando nisso, a abordagem, o conteúdo deste vídeo é justamente com base na questão religiosa, teológica, enfim, tá bem? E vocês sabem que eu tenho falado sobre algumas práticas da Flor de Lis, ou pelo menos uma prática que ela adotou em suas redes sociais, que é todo dia 16 ela posta uma mensagem. Olha, segure aí que eu vou passar um áudio que corrobora, é um áudio sobre o depoimento, do depoimento de uma das testemunhas, que é a Regiane, que o Rede Rio TV, que é um canal parceiro nosso aqui, o canal Rede Rio TV Sem Frescura, transcreveu e colocou. E vocês vão ver que aquilo que eu vinha dizendo, tá? Já de há muito tempo, eu vinha falando, ó, essas mensagens que a Flor de Lis posta todas as vezes, todos os dias 16, todos os dias 16, 16 de cada mês, ele tem cunho espírita, com todo respeito aos meus amigos aí espíritas, tá? Eu não estou falando aqui do espiritismo, aqui o vídeo não é para isso, estou falando que a prática da Flor de Lis
nesse caso aí é espírita. Eu disse, ela escrevendo mensagens diretamente para uma pessoa que já se foi, uma pessoa que não está mais entre nós. E essa prática, quem acredita em comunicação com os mortos é as pessoas que professam a fé no espiritismo, ou que tem, digamos assim, religiosamente falando, acreditam na doutrina espírita. Então é isso. Então vim dizendo, olha, Flor de Lis, esse tipo de prática, eu ainda falei assim, olha, não vai me surpreender se a Flor de Lis aparecer com uma carta e dizer que é uma carta psicografada, que foi o Anderson do Carmo que enviou essa carta. Não me surpreenderia, eu não estou afirmando que ela fará isso. Mas como já teve uma carta lá misteriosa, né, que supostamente o Lucas escreveu, que já ficou aí, já se chegou à conclusão de que não foi ele, forçaram ele a escrever, que não é de autoria dele, esse tipo de coisa, não me surpreenderia aparecer uma carta aí dizendo, é uma carta psicografada, vamos pegar alguém aí, contratar, dizer que é um médium, né, que teve aí, recebeu o espírito do Anderson do Carmo, e não me surpreenderia. Volto a dizer, não estou afirmando aqui que vai acontecer, tá? Estou dizendo que não me surpreenderia. Mas eu falando nessa, a Flor de Lis, tá? Essa prática aí não tem nada a ver com esse evangelismo, né? O evangelho, melhor dizendo, pelo menos o que eles apresentam e que eu não considero como sendo o verdadeiro evangelho, mas mesmo assim, não sendo o verdadeiro evangelho, não é comum dentro de igrejas evangélicas se apresentar esse tipo de comportamento. Mas aí, né, para minha surpresa, aí sim, a Regiane traz informações de que a Flor de Lis tem outro tipo de religião, tá? Alguns aí faz análise que, inclusive, o tipo de prática, segundo aqui o depoimento da Regiane, é uma prática que tem a ver mais com religiões de matriz africana, tá? Com todo respeito também a vocês. Entendam bem, gente, eu não estou aqui criticando religião de A, de B, não. Eu estou falando que a Flor de Lis, ela apresenta uma coisa e, na verdade, segundo os depoimentos aqui, como eu tenho dito, pelo menos o depoimento da Regiane, ela tem uma prática que não tem a ver com aquilo que ela disse que é pastora, que é evangélica, que vocês estão entendendo, que é cristã. Vamos aqui para a parte do áudio, tá? O áudio completo está aí no canal Rede Rio TV Sem Frescura, um material profissional, né? Um material muito bom, e está completo no canal Rede Rio TV Sem Frescura. Vou passar parte que vai corroborar com aquilo que eu já vinha dizendo aqui no canal com relação à fé da Flor de Lis, ou aquilo que ela realmente crê. Na verdade, foi mais além, porque quando eu falei na questão que provavelmente ela estaria praticando, digamos assim, coisas que são típicas do espiritismo, né? Eu coloquei como sendo assim, não, isso é intencional para mover a opinião pública em favor dela, né? Tipo assim, poxa, olha como ela amava o Anderson, como ela conversa com o marido, né? Todo dia 16 é uma declaração de amor, dizendo que não consegue mais dormir, que não consegue mais viver sem ele, desde o dia que ele partiu, parecendo que ele partiu, né? Ele tomou a decisão de ir embora, de viajar. E na verdade aí não foi isso que aconteceu. Então, assim, ela vai lá e, bom, aí eu falei, bom, possa ser que ela esteja escrevendo isso para mover a opinião pública, né, em favor dela. Mas, falei isso, mas pelo que Regiane falou aqui, a testemunha falou no depoimento dela, na audiência de instrução, e olha, lembrando aqui que ela é testemunha, tá, falando em uma audiência de instrução diante de uma juíza, que isso significa, Hafner, que como testemunha ela não pode mentir, senão ela tem consequências graves. Então, se ela falou, é porque ela tem provas do que ela está falando, né? E aí, de qualquer forma, eu disse, então aquilo que eu estava deduzindo ou pensando, a coisa é séria mesmo, é grave. Vamos ouvir aqui parte do áudio dessa matéria brilhante do canal Rede Rio TV Sem Frescura. Não seria uma delas, por conta da cor da pele e por não ser considerada bonita.
Marzi teria esperança de ir a Brasília, mas depois quem foi escolhida foi Rayane e seu esposo. Em relação a Simone, Regiane disse que vivia na orgia. Já sobre Adriano e André, para ele foi bem. Os filhos dele lucraram muito, por isso ele ficou do lado dela. Tanto é que ele recebeu um telefonema da Flor mandando ele ir para casa. André nunca foi respeitado como pai dentro de casa. Ele não podia ter vida própria, pois não podia sequer apresentar uma namorada, enfim. André é da primeira geração, filho de Flor de Lis desde o Jacarezinho. Neste momento em que Regiane falava de André, Rayane aos prantos olhava para o pai. Flor de Lis achava que não teria problema ter relacionamento na casa uns com os outros, mesmo com seu marido. Por isso Simone tinha relacionamento com ele. Aí a juíza interferiu. Com quem? Relacionamento com quem? Relacionamento homem e mulher? Sim, um com o outro. Os irmãos. Tanto é verdade que Júlia, irmã de Lucas, foi chamada a dormir no quarto de Simone, porque Simone não queria mais ter relações com Anderson. E com Júlia lá, ele não iria importunar Simone. Essas foram palavras de Regiane. A juíza interrompeu e repreendeu os réus por mexerem a cabeça, enfim. Flávio mexia a cabeça como se discordasse. Adriano também tinha um casamento de fachada, disse Regiane, pois ele também tinha relações com outras irmãs. Milane foi uma delas, embora já tenha saído da casa. A outra eu não me lembro o nome. Então o promotor indaga: em rituais, a senhora sabe sobre rituais? Sim, eu creio que o depoimento de outra pessoa que virá daqui a pouco comprovará o que irei dizer agora. A Flor de Lis tinha duas religiões, ela e o Anderson, o espiritismo e, por segunda, o evangelho, que foi o meio que encontraram de arrecadar verba para crescer no panorama político. Sobre a religião de Flor de Lis e dos filhos de primeira geração, a ex-patroa de Lucas ainda contou que Flor de Lis tinha muitos objetos para rituais na casa dela, como pratos de Ogdá, onde faziam as oferendas. Teve um episódio antes do pastor morrer, eles chamaram vários pastores para ir orar na porta da igreja em Laranjal, porque eles tiravam fotos dizendo que várias pessoas tinham feito macumba na porta da igreja deles. Mas hoje eu vejo que, na verdade, aquilo era para a mídia. Ele chamou vários pastores famosos para poder tirar foto dali, mas foram eles mesmos que colocaram os objetos. A primeira religião dela é espírita. Ela mandou tirar 2 malas de dentro da casa que tinham coisas de rituais de magia negra. Essas 2 malas foram retiradas de dentro da casa e eu tive acesso a essas 2 malas. Eu tenho filmagem dessas 2 malas. O que continha dentro, só algumas pessoas que poderiam entrar nesse tal quarto que ela apresentava como quarto de oração. E o que acontecia nesse quarto? Perguntou o promotor. No quarto de oração eram os rituais que ela fazia. E quais eram esses rituais? Rituais se chamavam assim, como eu vou te falar. Para acabar com o casamento, tinha nomes, ela fazia para que as pessoas ficassem cada dia mais agarradas a ela. Eu creio que ela tinha alguns filhos que tenham mesmo ficado agarrados a ela mediante a espiritualidade, pois eles vêm de uma espiritualidade muito baixa. Conhecer Jesus para eles era só uma forma de ganhar dinheiro. Mas... Pronto, tá aqui alguns detalhes. Ela fala aqui do espiritismo, a primeira religião da Flor de Lis é o espiritismo. Sem querer aqui, eu estou me baseando no depoimento aqui da Regiane, né, que foi o pessoal do canal Rede Rio TV Sem Frescura, que é parceiro aqui nosso. Temos feito várias lives aí, juntamente com o André Carpano e o Isaac Lobato. Então, assim, o que é que acontece? Eles transcreveram, estiveram lá em loco, tá? E foi o depoimento da Regiane. Então, observem bem, ela disse aqui, né, que o primeiro... Ela disse, a Regiane, que a primeira religião da Flor de Lis era o espiritismo. É o espiritismo, tá? Então não é desmerecendo as pessoas que acreditam nisso. É falando aqui que não condiz, não bate com o que a Flor de Lis professa, o que ela diz nas redes sociais, na sua igreja, se apresentando como pastora, né? Então não há. Então fica aí evidente que se trata de uma fachada por conta de dinheiro. Mas aí também a Regiane fala de magia negra, fala de práticas que, na verdade, condizem com religiões de matriz africana. Então aí você já vê um sincretismo, tá? Mas entra aqui o caso
ao fato, né, do espiritismo, de que a Flor de Lis acredita. E aí talvez justifique o fato dela fazer aquelas cartinhas endereçadas ao Anderson do Carmo. Embora eu acredite ainda que mesmo ela sendo praticante ou simpatizante ou que acredite na doutrina espírita, ela faz isso para mover a opinião pública em favor dela, uma vez até que ela corre o risco, eu acredito que vai acontecer, dela ir a júri popular. Então vamos lá. Aqui também a Regiane falou sobre o quarto de oração. Olha, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar o card aqui, tá? Desse vídeo, depois vocês puderem, vocês dêem um pulinho lá. Tá aqui o card, tá? Para que vocês assistam depois, que eu falo sobre esse quarto de oração. Eu sem saber de absolutamente nada, só em observar os objetos apresentados pela Flor de Lis nesse quarto, eu digo, gente, isso é coisa de pessoas que são místicas. Isso aí é coisa de rituais, é coisas que não tem nada a ver aí com o verdadeiro evangelho. Mais ou menos, não exatamente com essas palavras, mas eu deixo isso aí, digamos assim, entendido, tá? Então, o que é que a gente percebe aí? A gente percebe uma farsa muito grande. A Regiane disse que eles professavam o nome de Jesus, ou que eles se mantinham como igreja evangélica por ser mais lucrativo. E olha, não se espante não, isso é mais comum do que se imagina. Isso aí não é uma coisa particular do Ministério Flor de Lis, não. Muitos ministérios aí, muitos, a maioria, né, inclusive que foram fundados, ministérios por homens sérios e tudo, mas tem pessoas que estão lá, inclusive pastores, que só estão exercendo a função de pastor por conta de altos salários, por conta do dinheiro. E outros que querem chegar no topo e aí bajulam pastores, é meu chefe para cá, meu chefe para lá, para chegarem lá no topo também, para usufruírem das benesses que a posição lhes confere. Então, é muito triste, gente, tudo isso, tá? E segundo a Regiane aqui, não foi diferente com a Flor de Lis. Por quê? Porque professando a fé evangélica, digamos assim, né, usando o evangelho, usando a Bíblia, usando a roupagem de cristãos, de evangélicos, eles poderiam conseguir dinheiro mais rápido, inclusive para manter o projeto de poder deles. Lembrando que a doutora Bárbara Lomba, ela disse que toda a briga, tudo que aconteceu, foi por conta da luta por poder e dinheiro, a disputa por poder e dinheiro no meio da família, que a doutora Bárbara Lomba disse que era uma quadrilha. Lembrando também que não são todos da casa o que conviviam ali, gente, tá? É uma parte, uma boa parte, 20%, segundo uma das autoridades, 20% dessa família, na verdade, constituíam uma quadrilha dividida em duas facções. Na verdade, duas facções dentro ali da casa. Palavras não minhas, mas palavras das autoridades, inclusive aquelas que estiveram diretamente ligadas às investigações. Doutora Bárbara Lomba, doutor Alan Duarte, enfim. E é isso. Olha, é muito triste a religião da Flor de Lis aí, eu na verdade não sei definir, eu acho que a religião dela é ela mesma, né? A preocupação é com ela, é com a imagem dela. Ela pode utilizar, como foi dito aí, usar rituais dentro do quarto, que ela chamava de quarto de oração. Meu quarto de oração. Ali, segundo a Regiane, e ela tem provas disso, filmagens, enfim. Ali eram feitas obras que não são características, ou rituais que não são característicos de igrejas evangélicas, que é pegar nome de pessoa, botar mel, parece que o Misael, né, que é o Wagner Pimenta, filho afetivo da Flor de Lis, ele diz pegar o nome de pessoas, botar no papel, jogar mel, jogar açúcar, esse tipo de coisa. Olha, gente, é uma lama só. Agora, volto a dizer, a pessoa central disso tudo, né, não é um ministério cristocêntrico, é Flor de Lis, né, cêntrico, digamos assim. Flor de Lis cêntrico, ou florcêntrico, né? A Flor de Lis é o centro. O próprio Anderson do Carmo, que volta a dizer não era nenhum santinho, ele contribuiu para que essa imagem da Flor de Lis ela fosse divulgada, propagada e até idolatrada, salve, salve, né? A Flor de Lis, e ela está se sentindo a rainha do pedaço, né? Ela está se sentindo digamos assim, a Gisele Bündchen gospel, tá? É isso aí. Então, a preocupação dela, inclusive, é com a pele dela. Hoje ela quer se salvar de qualquer maneira, quer se segurar no cargo
para poder evitar uma prisão, e ela fica contando aí em ser absolvida de qualquer forma. Né? Eu não acredito, eu acredito na condenação da Flor de Lis, há muita contundência, as provas de uma materialidade gritante. Agora, claro, no final das contas, ela ainda é júri popular, grosso modo, é a sociedade julgando a Flor de Lis, ali vai se decidir, tá? Enquanto isso não acontece, ela tem direito à presunção de inocência, mas eu particularmente, gente, é uma opinião minha, eu não acredito na inocência da Flor de Lis. Eu não acredito que ela tenha, digamos assim, está passada, eu não sei o que foi que aconteceu, eu ainda acho que foi um assalto, a tentativa de assalto, aquela coisa toda. Como é que é tentativa de assalto se a arma... Quer dizer que o camarada foi lá tentar assaltar e botou a arma em cima do guarda-roupa do quarto do filho dela. Dá para entender esse tipo de coisa? E depois ela falou, não, eu continuo acreditando que foi uma tentativa de assalto. Sim, então o camarada foi lá, depois que ele terminou de fazer o serviço, né, o assaltante aí, ele terminou de fazer o serviço, ele pegou a arma, enrolou direitinho no plástico, chegou em cima do guarda-roupa na casa dela e colocou. Olha que coisa, né? Que coisa, gente. Olha, é tanta mentira. É um cipó de mentiras, como ela mesma disse, tá? E isso tudo é muito triste. Então, a verdadeira religião da Flor de Lis, para mim, é ela mesma. A verdadeira religião não é o espiritismo, não é... Ela pode utilizar práticas dessas religiões. É um sincretismo religioso. Mas a verdadeira religião da Flor de Lis é ela mesma. A imagem central, a imagem que merece culto, a pessoa que merece culto, aplausos, e enfim... é ela mesma, tá? E aí, com tudo que a gente está vendo, nos leva a crer nisso, tá bom? Pelo menos da minha parte, não sei da sua parte, por isso que é importante o seu comentário aí, você dizer se você acredita nisso também, né? Ou você acredita que ela é inocente? Tem uma pessoa que sempre entra aqui, coloca um monte de hashtag Flor de Lis inocente, hashtag Flor de Lis inocente, hashtag um monte, gente. E aí, sabe, eu não sei quem é, se é alguém da equipe dela, né? Tá com medo aí de perder a mamata, não sei, mas a pessoa tem direito de considerar. Outras pessoas dizem, você devia estar orando por ela. Gente, acorda, né? Deixa de mente cauterizada. A gente não está falando aqui de questão, a gente está falando de uma coisa bárbara que aconteceu, e se fosse assim, Deus não teria constituído, dado ao homem a inteligência, né? E de criar leis, de tudo. Então pronto, banaliza aí, todo mundo faz o que quer, depois vai todo mundo pro quartinho orar, né? Isso é porque não é na família desses que estão falando. Não foi com o filho, não foi com o irmão, não foi com a irmã. Aí dizem, não falem não, vai orar, né? Tipo assim, deixa pra lá. Então, doutora juíza Neariz Arce, não faça mais nada não, viu, segundo esse povo. Vá orar, doutora. Vá pro quartinho orar pela Flor de Lis, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. E esse canal aqui é um canal de opinião. Esse canal aqui não é um canal que eu dou a minha opinião. Eu trabalho aqui como... estou produzindo conteúdos, tá? E eu dou minha opinião aqui como policial de formação. Se na área da educação eu dou minha opinião como professor. Dou minha opinião como cidadão. Dou minha opinião como leigo, tá bem? Não estou aqui para ficar... Mas... respeito a opinião de cada um, tá? Respeito a opinião de cada um. Agora, quem acha que deve orar, que deve fazer, abre um canal aqui no YouTube e fica lá orando ou rezando pela Flor de Lis, como queira, tá bem? Que não é o caso aqui do nosso canal, né? Então, pessoas que, você devia fazer, abre o canal, um canal aqui no YouTube, é livre, é gratuito, e vá falar o que quiser, né? Aqui eu continuo dizendo que eu acredito, não estou dizendo que ela é culpada, mas eu acredito sim que muita coisa da qual a Flor de Lis está sendo acusada, ela tem culpa, eu acredito, não estou afirmando, estou dizendo, dando a minha opinião, tá bem? Eu acredito que sim, e que ela vai pagar alguma coisa, vai respingar. Defendo a cassação dela, inclusive que ela já deveria ter sido cassada, e digo que ela já deveria estar preventivamente presa. Essa é minha opinião. Agora, a justiça é quem decide, não sou eu, né? Mas de qualquer maneira, como eu estava dizendo aqui, o seu comentário é muito importante, a sua opinião é muito importante também, tá? E mais uma vez eu agradeço a vocês aí participando do chat, gente, viu? Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho,
Muito obrigado a vocês pela inscrição. Estamos, se Deus quiser, chegando aí a 165 mil inscritos aqui no nosso canal. Glória a Deus, e também agradeço a vocês, tá? Pela inscrição de vocês, pelo carinho, pelas mensagens de apoio, de carinho, pelas críticas construtivas também, tá certo? Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Quero novamente desejar aí um dezembro, um mês de dezembro muito bom, um mês de dezembro maravilhoso, com muita paz, saúde, um 2021 diferente, tá? Com muitas alegrias, com muitas realizações, que tudo isso que estamos vivendo no mundo, volto a dizer, aqui em Portugal, ainda estamos vivendo lockdown, ainda estamos passando, né? Mas eu creio que haverá uma recuperação, haverá uma guinada aí, inclusive economicamente falando, e Deus está no comando, está no controle, e vai dar tudo certo, tá bom? Olha, um grande abraço, tá bem, gente? Muito obrigado mesmo, tá? Você que está assistindo no gravado também, muito obrigado. Obrigado pelo seu comentário, pelo seu like. Um forte abraço e a gente vai voltar, tá? Eu tenho uma matéria aqui, já vou começar a editar e vou soltar, é uma bomba que tem aí, tá? E vou soltar para vocês aqui e já, daqui a algumas horas, ele entra no ar aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, com licença.